Cara, o elenco de Chaves, pra galera entender, proporcionalmente no México, era tipo o elenco da Grande Família. Era como ver eles no teatro, juntos, atuando, sabe? Só que com a particularidade de que tudo que eles faziam era o mesmo elenco. Era tipo Monty Python. Era isso que eles... Mas, cara, a história do Bolanhos é muito foda. E as pessoas desconhecem os primeiros passos dele. Eu acho muito foda falar sobre a história dele, porque serve pra conscientizar a galera também. Porque ele começou muito tarde, cara. Ele, na infância, sonhava em ser boxeador ou jogador de futebol. Esse era o objetivo dele. E ele tentou ser boxeador, tentou ser jogador de futebol, mas ele era magrinho, baixinho, não ia dar certo em nenhum esporte. E ele foi fazer faculdade de engenharia. E ele trabalhava numa fábrica fazendo desenhos topográficos, uma parada assim. Quando ele viu no jornal um anúncio de que uma agência de publicidade precisava de roteirista. E ele já escrevia num jornalzinho de bairro uma coluna de piadinhas, de tirinhas. Ele fazia essa parte de humor de um jornalzinho de bairro. Fazia charges também. Desenhava coisinha, enfim. Sempre mandou bem. Pô, então ele era um pluriartista. Tudo. E aí ele foi para essa agência de publicidade, gostaram dos textos dele, porque ele tinha tiradas rápidas, assim, frases curtas, gostavam. Deram algumas campanhas para ele, ele fez campanha daquela marca Chicletes, da caixinha amarela, caminhões Chevrolet. Ele escrevia. Escrevia, campanha publicitária. Foda. Ah, ele era redator publicitário. Redator publicitário. E aí uma dupla de humoristas, chamada Viruta e Capulina, que inclusive é muito legal, se vocês procurarem no YouTube, Viruta? tem Viruta e Capulina. Biruta Capulina. Beiruta. Dos comediantes mais antigos, assim, dessa É época. antiguinha, a gente tá televisão. falando de anos 60, isso, sabe? Final Eles dos anos pediram 50. pra ele fazer roteiro, pra roteirizar. Porque gostavam esses das episódios. campanhas dele, publicitárias. Ele escrevia roteiro de cinema. E aí foi um diretor de cinema, chamou ele de Shakespeare. Que ele escrevia muito. Shakespearito vem daí, o Chespirito vem daí. Caramba, Que é como se fosse o foda. pequeno Shakespeare, porque Ito é o diminutivo em espanhol, né? Então Shakespeare, pequeno Shakespeare. Foi daí que surgiu o nome dele. E, O cara, cara, ele... Pô, chama aquele cara que mais escreve, que é o cara que não parava de escrever, que tinha sempre o roteiro. Ele era um Chamava ele, já tinha o roteiro compulsivo pronto, era o escrevendo, Shakespeare. cara. Tem uma, Shakespeare. coisa, tem uma coisa muito legal, ele gostava tanto de escrever que o Trilha até chegou a me falar isso, que é qual é a lembrança que os filhos dele têm dele. Uma vez perguntaram pra filha dele, pra uma das filhas, qual é a maior lembrança que você tem do seu pai? E ela respondeu que a maior lembrança que ela tinha era o silêncio da madrugada e o barulho da máquina de escrever. Ele ficava até 4 ou 5 da manhã escrevendo. Inclusive, o elenco... Eu já ouvi o elenco de Chaves falar que ele era meio insuportável, assim, porque ele escrevia o roteiro, ele desenhava o storyboard... Ele fazia tudo. Ele queria dirigir o episódio, ele ficava pra editar depois, ele atuava... Cara, ele se envolvia em todas as partes, assim, tipo, o cara era foda. E aí essa dupla via o que ele fazia no rádio, via o material publicitário dele e chamou ele pra escrever. Cara, em pouquíssimo tempo essa dupla explodiu no rádio, passou pra televisão e ele foi junto. Aí, enfim, passado algum tempo, deu um problema lá numa gravação, ele era só roteirista. Faltou alguém. Faltou um ator e o diretor disse, cara, a única pessoa que pode fazer é o Roberto, porque ele é o único que conhece o texto. Foi ele que escreveu. Caralho. E aí ele falou, não, mas eu não vou Foi por atuar, isso. eu não Ele quero não ia atuar, atuar. eu não quero, não é isso que eu faço e tal. Não, mas tem que ser você, senão não tem como. E naquela época eu acho que era ao vivo. o Isso já programa, com né? quase 40 anos. Que ele Com tinha. quase 40 anos. Caramba. Aí ele pegou e foi. É muito legal essa passagem no livro dele, que ele diz que ele tava tão nervoso que ele pegou folhas de papel, dálias, né? E ele anotava deixas, assim, do texto pra ele se lembrar. E ele colou por todo o estúdio essas deixas, nos lugares do cenário que ele ia caminhar, que ele ia ir. Então ele tinha palavras-chave, assim, coladas no estúdio. E aí ele atuou. E o diretor disse, cara, tu foi muito bem, tu fez muito bem o personagem. Começa a escrever alguma coisa pra você aparecer também. Ele começou a aparecer, começou a fazer e tal, e o público gostava quando ele aparecia, porque ele era muito pequenininho, cara. Tipo, eu tenho 1,67, quando eu encontrei ele era do meu tamanho, assim, sabe? Tipo, muito pequenininho. E, cara, o programa explodiu na televisão também, e ele começou a ser disputado pelas principais emissoras do México. Todo mundo queria ter o roteirista que, pô, se envolvia num projeto e chegava ao primeiro lugar.
E aí a concorrência... Não, isso foi a cadeira de couro, cara. Pelo amor de Deus. Eu não ia peidar aqui. Pô, Edinho. Ai, Eu não ia fazer isso. Ai, eu acho que eu não tô bem. Eu não ia fazer isso, pô. Tá maluco? Caralho, o cara ao vivo peidando na frente. Você falou que não era ao vivo, hein? Ai, Tá bom, caralho. tá bom. Tá, gente. Então, se subir o cheiro, eu perco 500 reais. Tá bom. Dizia eu. Tá bom, tá. Enfim, ele explodiu e a concorrência queria ele. Só que ele, ao invés de escolher, ele teve a sorte do destino que, tipo, a primeira emissora, que era esse canal 8, por isso El Chavo del Ocho, né? O menino do 8. Qual era o canal 8? Ah, eu não vou saber o nome do canal. E a concorrência que queria ele... Bandeirantes. Tipo, sei lá, imagina que a Globo e o SBT se fundiram. E aí nasceu a Televisa. Então ele não teve que escolher, pô, Era vou pra canal concorrência. Tim, era TV Tim, né? E aí juntou a Televisa, virou... Se juntaram e deram 1 hora pra ele na programação. Porque ele, depois disso ele começou a escrever pra cinema também, ele começou a atuar. E aí ele fez uma série chamada El Ciudadano Gomes, que é um dos sobrenomes dele. Que, enfim, ele atuava e escrevia. Foi a primeira série que ele foi protagonista. E ele ia testando coisas, até que veio esse Super Gênios da Mesa Quadrada, que tem no YouTube. Tem vários já vi. episódios. E aí lá tem muita coisa já que você vê nos episódios clássicos que eles já faziam lá. Só que só tinha o Rubem Nagui, o professor Girafales, o Ramon Valdez, o Madruga, a Chiquinha, a Maria Antonieta, e eu e ele, eram os 4. Era tipo um jornal, 4. onde 4 personagens apresentavam... Tipo um programa da Sônia Abrão, falavam de celebridades, de acontecimentos. Mas Eu humorístico. cheguei a ver, eu acho, uma coisa. Só que tudo que ele se envolvia, cara, meio que tipo, dava certo. Explodia. O que foi? Que foi? Por que não trabalha? Por que não trabalha? Filha da puta. Por que não trabalha? Tomando sua cu. Caralho, bicho. Vamos botar no... Cara, eu tô... nem ver os comentários desse vídeo, hein? Cara, isso me lembra eu aqui na Uruguaiana, no Rio de Janeiro, indo comprar os relógios de mesa. Aqui do Só um Minutinho. Eu chegava, a maioria dos atendentes ali da Uruguaiana são de origem oriental, se podemos dizer assim. Sim. E eu chegava e falava: oi, tudo bem? Tem relógio de mesa? Dizia: quê? Eu, relógio de mesa. Quê? Relógio. Tem. Aí apontava um relógio de parede. Eu, não, de mesa. Cara, não entendiam relógio de mesa. Aí eu passei a falar: tem relógio pequeno? Sim, pequeno. E aí pegava. É esses que estão na mesa. Aí Pequeno tem só esses relógios de mesa. Era isso mesmo aí. Foi uma dificuldade. Mas enfim, cara, resumindo a história, tudo que o Bolanho se envolvia dava muito certo. É um Midas, né, cara? Cara, Isso. e aí a Televisa deu 1 hora pra ele na programação e disse: cara, cria o que você quiser, em horário nobre. E aí ele criou esse Zorra Total, que era o programa X-Pirito, onde tinham vários quadros. E aí Chaves e Chapolin se destacaram e se tornaram programas independentes. E aí a história aconteceu. E é por isso que a gente tá falando de 50 anos. Exatamente. Que 50 são anos de 50, Chaves. não são exatamente 50, mas são 50. De qualquer forma, daqui a um Arredondando. ano ou 2 anos vai ser 50. Já estamos, pelo menos na faixa dos 40 a gente já passou. E sabe o que é triste? O Brasil não conheceu esses outros personagens do programa X-Pirito. Mas que doideira, né? Porque o SBT decidiu passar só Chaves e Chapolin. Então hoje... E era curtinho? Eram sketches de 10 minutos, 15 minutos. Tinha o Dr. Chapatin, tinha Dr. Chapatin eu lembro. o Chompiras, que era um ladrão que porra, era muito era muito divertido. Tinha Chama, tá ligado? o Lucas e o Chaparrão. Nossa, cu. E o Rubem, que era o professor Girafales, fazia um personagem com o Chaparrão, que era o Lucas. E ele... Teve uma época que o Rubem não podia mais participar. O professor Girafales saiu. Mas ele saiu por briga? Para, Ed. Ele Tá saiu. tomando sua cu. Para você, olha o que você tá fazendo.